Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quanto tempo a gente não faz a nossa live terapia? Nós marcamos esse horário para a gente conseguir falar de um assunto totalmente diferente, atípico do que a gente fala no nosso dia a dia. Não é para ensinar receitas, não é receitas de artesanato, mas é receita de vida, tá? Então vai entrando aí que a nossa live terapia começa em alguns minutos e a gente vai ter uma super convidada lá direto da Argentina. Ela é da Venezuela, mas está de férias em Buenos Aires e aceitou, tá? Filha do céu, aceitou fazer essa live com a gente. É uma live de conexão e uma live que nós vamos tentar tocar em um assunto que é muito crítico, muito tênue assim, porque parece que vai gerar um pouquinho de ingratidão, mas não é, não é. Nós vamos falar sobre o que nós recebemos, a forma com que nós recebemos e como nós vamos utilizar isso daqui pra frente. Então, nós vamos falar sobre essas crenças limitantes. Eu vou falar disso por conta de um processo meu de cura. A Pri, que tá aqui, tá me ajudando muito com isso também. A Laura me ajuda muito e as pessoas à minha volta ajudam muito, mostrando pra mim pontos positivos e negativos da minha vida e o jeito com que a gente leva a vida. Então, começa aqui. Boa noite da Alemanha! Galera! A live terapia começa agora. Vocês vão amar. Vão ser de 45 minutos a uma hora, a gente falando com uma pessoa muito show. Olá! Aê! É com a Laura Graff, sim! E a gente vai falar hoje sobre um tema bem crítico. Como desapegar de algumas coisas que foi colocado pra gente, que construiu o que a gente é, mas que a gente não precisa levar mais. Sua energia é tão boa, obrigado. E assisto todos os seus vídeos. Obrigado. Deixa eu ver se Lauritia já está aqui. Laura, aqui, vamos lá. Laura, vamos ver como está a Laura. Tadá! De férias, gente. Parou as férias dela para poder dividir esse tema com vocês. Obrigado pelo carinho de todo mundo, tá? Obrigado mesmo. Vamos trabalhar até mais tarde hoje também. E a gente tá preparando aí um Natal bem incrível para vocês, tá? Momento delícia de paz. Ai, que delícia. Que delícia, Leila Pereira. Preparei até um chá. Que delícia. Será perfeito. Acreditem, tá? Eu sempre falo que a nossa live terapia ela tem um propósito e a gente encontra a gente entende por que a gente tá assistindo essa live, parece que no meio da live a gente fala, meu, agora eu entendi por que eu tô vendo essa merda, tá? Sensacional, meu, começa a mexer com a gente, demais. Lauritia, deixa eu ver, não deu. Convidei. Laura não está conseguindo participar. Sai, Laurinha, entra de novo. Laura, faz assim, ó. Manda coraçãozinho, que aí eu clico em cima. Me chama. Eu tava chamando. Aí. Entrar ao vivo com Laura Graff. Tô ansiosa para começar um curso de velas de massagem. Gente, tá muito legal o curso de velas de massagem. Mas não é para isso que a gente tá aqui agora, não. É para falar Oiê, com ela. Olá! tudo bem? Tudo! Bom, improvisei aqui uma luz, né? Tô me vendo, né? No meio das férias, e aí? Ai, tá Obrigado. maravilhoso aqui, Pi, graças a Deus. Teve ontem encontro lá com o pessoal que você encontrar, que é o pessoal que faz as terapias aí também? Sim, Ou eu já foi do... encontrei com o bruxinho Juan Manuel Giordano, né, da Tamiana, já encontrei com a Adriana, que é uma consteladora também, que está me ajudando muito aqui a andar na cidade, está sendo maravilhoso. E amanhã eu vou descansar. Ai, que show. Aproveite, a gente vai gastar pouco do seu tempo, tá? Mas a gente quer falar de... Imagina, tô aqui, obrigada pelo convite, Pi. Ah, imagina, é um prazer. A Laura, eu conheci a Laura há alguns anos atrás. O Douglas, tá? Ouviu ela na rádio e aí foi fazer uma apometria com ela, uma sessão de apometria. E essa sessão de apometria, a Laura falou: você trabalha com tal pessoa? Ela é bem bruxa, tá, gente? E aí falou: preciso falar com ele. E aí ela fez uma limpa assim na minha vida e deu uma guinada, mudou tanta coisa, que a gente virou paixão e que a gente não se desgrudou mais. E Sim, meu irmãozinho. hoje eu falo para todo mundo: tá com problema? Calma.
Tanto que uma prima minha, lá de Recife, que agora tá morando na Bahia, acabou de passar por uma terapia com ela e, nossa, ela falou, meu, o que que é isso? Muito, muito legal. Mas depois a gente fala mais. Primeiro, Laura, fala de onde você é e explica para o pessoal um pouquinho a sua função. Quem que é a Laura? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, como sempre, quero te agradecer, Pi, pela oportunidade, né, de estar aqui no teu espaço. Bom, já ouvi o Peter falando no início, né? Vocês já viram, eu sou venezuelana, né? Eu sou terapeuta. Né? Assim, eu sou uma terapeuta um pouquinho diferente. Eu não sou uma terapeuta convencional que ouve, eu sou uma terapeuta que fala, mais do que ouve. Eu falo que nem louro. Tanto que meu animal de poder é o papagaio, né? Então, assim, ó, eu tenho mediunidade, né? E que não é a mediunidade é simplesmente a capacidade de ler o campo energético de outra pessoa. Não tem a ver com um dogma, uma religião, nada disso. Isso eu, hoje eu vejo que cai dentro de crenças limitantes, o tema que a gente vai falar hoje, né? Tanto que assim, eu me libertei dessas crenças limitantes através dos estudos da física quântica, né? Que me ajudaram a entender assim que a gente é um sistema. A gente vai enfiando informações dentro de nós que nos limitam ou não, né? Então, assim, hoje eu faço a leitura do campo da pessoa e a limpeza do mesmo, né? Então, é como se eu fosse eu interferindo na consciência. Quando eu faço a apometria para o Peter, então eu estou interferindo na consciência dele, limpando, né? Eu fofoco tudo que está dentro, ao redor dele, do sistema, porque a gente não funciona como um ente sozinho, né? Se a gente estivesse sozinho no mundo, para quê? Não tem graça. A gente funciona em conjunto, né? Uma rede, né? Um sistema. Então, quando a gente limpa uma pessoa, o sistema muda. E acho que o Peter sabe, né? A gente faz o Peter, muda. Se as pessoas no trabalho, na família, você fala, meu, o que está acontecendo, né? Então, assim, claro que minha função hoje, assim, eu vejo minha função é te limpar e mostrar qual o caminho que tem que ser corrigido na tua jornada, né? Mas assim, o Peter já me conhece faz bastantes anos e acho que você percebeu que até essa leitura mudou, né? Tá cada vez mais profunda, né? E isso foi a partir da minha limpeza, né? Então, assim, a minha limpeza, quando eu me limpo, eu fico mais neutra para olhar esse todo. E isso não é só da Laura, acho que assim, isso é quando você aí se limpar, você vai começar a ficar mais neutro para olhar o todo. E a tua vida vai começar a funcionar de maneira diferente, atrair aquilo que você deseja. Porque assim, eu adorei quando o Peter falou assim que parece uma coisa de gratidão, né? Mas a gente entrar dentro do nosso registro, olhar essas crenças limitantes, dar um start, um clique, mudar, 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 limpar, para que a gente possa continuar com a nossa vida. Tirar todas essas amarras, E hoje a né? gente com você que está do outro lado, então eu já vou falar aqui com a Tê, Cantos das Cestas. Tá falando, se você ver meu campo, você vai se assustar que tá tenso. Então a gente já começa mentalmente fazendo uma limpeza e assumindo coisas, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então você tá aqui já para você estar dentro dessa corrente, ok? E dentro dessa corrente já vai haver várias mudanças na sua vida. A gente fala, não, você não tá aqui por acaso e não é uma live qualquer. Não é. As pessoas sentem coisas, elas choram, passam a noite às vezes chorando, com sensações estranhas, porque há mudanças. E a gente precisa se permitir. Aí eu pergunto para a Ateliê das Canto das Cestas, tá bom desse jeito ou você quer mudar? Então permita-se pôr para fora. A tia do Igor ficou chorando 2 dias. Lembra que ela falou? Eu não paro de chorar. Sim, Ela tinha que colocar aquilo para fora e ela deixou, porque ela confia muito em mim. exatamente. Então, só para É que vocês. não, e não é fácil, gente, não é fácil. Falo por mim, né? Quando a gente olha para dentro, a gente se assusta e fala, meu, a gente para de querer culpar o outro, né? Quando a gente começa a quebrar essas crenças limitantes, tudo que foi imposto na nossa vida, a gente para de culpar o outro. Quando você sai da vitimização, a tua vida anda. E Laura, a minha grande mudança, a minha grande busca pela mudança agora é porque eu comecei a perceber, mais do que nunca, que eu fui educado de uma forma muito rígida. E muito bom, eu cheguei aqui desse jeito. Mas eu fui educado no chicote. Era Sim. ruim?
era, eu aprendi. Mas eu fui educado no chicote. Eu tinha um chicote meu que eu apanhava com chicote. Perfeito. Ela me fez educado como eu sou hoje. E eu consigo coisas hoje muito também na chicotada. E eu comecei a perceber que eu não queria mais essa vida. Eu não quero ser mais tão exigente com as pessoas, com tudo à minha volta. E assim, tá errado? Até hoje, deu certo. A minha psicóloga, Exatamente. Peter, como você vai achar que tá errado uma coisa que está dando certo? Aí eu falei, mas eu não quero mais. Aí a Laura começa a olhar e fala assim, mas você por dentro tá mal, porque você não quer mais ser essa pessoa. Então deixar essas crenças, essas coisas que a gente acredita atrás é um começo, entende? Então, assim, na mensagem dessa semana também eu falei sobre abuso, né? E na apometria a Laura viu mais abusos, né? Sexuais e abusos também da alma. Quem deixou fui eu, muitas vezes. E eu preciso entender isso na minha vida e fazer com que isso seja uma passagem, uma parte da minha vida que passou. E a gente falou sobre crenças limitantes porque uma das coisas que a Priscila fala para mim é a comunicação, né, não violenta. Eu até comprei um curso, não fiz ainda, antes que ela me bata aqui, porque eu estou prometendo começar esse curso. É o tipo de comunicação que ela é muito mais verbal, muito mais assertiva e que eu não fui educado. Eu aprendi lendo um livro com um chinelo do lado. E quando eu errava, eu tomava chinelada. Entende? É, Esse e eu não aprendi? Aprendi. Só que eu não quero levar isso mais para minha vida e não quero julgar minha mãe nem meu pai. Não quero, porque eu acho que eles foram incríveis. Porque até aqui deu tudo certo. Mas esse não é o jeito que eu quero criar os meus filhos. Então, partindo desse princípio, vocês também receberam informações e que vocês têm que agradecer a Deus por terem recebido, porque fez vocês quem vocês são, positivos ou negativos. Então essa é a base da nossa live de hoje. E a nossa bruxinha sim. de baixo vai ter que ajudar a gente. Sim, ó, Pique, incrível. Assim, tua última apometria foi tão forte, você está abrindo aqui tudo, né? Você é muito corajoso. Você é muito corajoso, hein? Parabéns, porque às vezes assim, as nossas dores ajudam a outras pessoas a se enxergarem, né? E às vezes assim, eu falo por mim, né? E você, né, que é uma pessoa pública, às vezes as pessoas acham que a gente não tem sofrimento, né? Então isso já aí começa uma crença limitante. O Peter é forte e pode tudo. A Laura é espiritualizada não pode ficar doente, não pode ficar triste, não pode nada. É uma crença limitante, né? A gente está aqui como ser humano. E como ser humano, a gente tem as nossas dores. Nos Oi? obriga a não ser humanos, né? Nos obriga a não ser humanos. Aí a gente vai ser o quê? A gente vai ser um objeto. E isso vai forçar muito a nossa alma. Exatamente. Então, assim, quando você vê, às vezes, não sei se você percebe, grandes líderes espirituais ou grandes artistas, né? Eles vão guardando uma carga, guardando, 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 até que explode, né? E acontece qualquer merda, né? Na vida das pessoas, porque acham que não podem ser vulneráveis, né? E a gente pode ser vulnerável, sim. Nós, assim, eu estou falando da gente aqui, eu e o Peter, mas você que está aí, você não, por que você não se permite ser vulnerável? Por que você não se permite colocar as suas dores para fora, né? É... Vulnerável. Oi? Vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser vulnerável? Porque a gente está falando sobre coisas que nós estamos vivendo, né? A gente está falando coisas que faz da gente pessoas mais fortes. Ser vulnerável nos faz melhores. Eu Sim. fiz um curso de coaching e eu fui coach, né? Eu fui coach e coach, eu fiz uma dupla com uma diretora da Ford. E o problema daquela mulher é que ela nunca estava vulnerável, ela era sempre uma pedra. E quando eu falei para ela assim, quando foi a última vez que você sentiu medo? Sentiu insegurança? Ela faz tempo. E ela falava aquilo como uma coisa, uma conquista dela. E eu, você não pode chorar com uma propaganda, você não pode ter sentimento, você vai seguir com as suas reclamações. Estou frígida. Vai se tornar frígida. Você vai se tornar
intocável. Ou vai chegar no ponto que eu cheguei, a Laura viu, eu quebrei os 2 pés e não caiu uma lágrima. Parabéns. É, Isso é bom? é. Aí, quando eu fui fazer uma regressão, quando eu fui fazer as terapias lá na tribo, a primeira coisa que apareceu foi uma criança dentro de mim berrando. Berrando e falando o quê? Meu pé, meu pé, meu pé. A criança gritava porque o adulto falava, você não pode gritar. Você E não aí, pode chorar. como não? Por que É, não? porque a gente aprende, né, que a gente, assim, na verdade, esse processo até de crença limitante é interessante, né, porque a gente aprende dentro do nosso caminho a ser super-herói, né? O nosso super-herói é o super-herói dos outros, né? Então, assim, parar, olhar para dentro e falar, cara, tá doendo, né? É difícil, é muito difícil. Então, assim, hoje eu me permito olhar e somente quando você acolhe a tua sombra e você fala assim, bom, aqui tem uma Laura que está precisando chorar, que está precisando ser acolhida, né? O Peter, né? Aí vem tudo aquilo e vem a transformação, né? Se você não dá espaço, se você não libera essas sombras, essas dores, não vai vir o crescimento. Você vai ficar sempre colocando uma pedra atrás de pedra, barreira atrás de barreira, e o ego vai crescendo, né? O ego, eu sou fodástico que não fico doente, nunca que não fico. Não, você deixa de ser humano, né? E não tem sentido. Quando eu caí de cama, né, e parei de ir, as pessoas olharam para mim e falavam assim, nunca imaginei que ia acontecer isso com você. Por que não? Aí eu falei, quando eu fui roubado, quando quebraram a minha empresa, levaram tudo, tentaram me matar. Vocês olharam para mim e falaram, você é forte, você dá a volta por cima. Eu dei a volta por cima, mas ninguém estendeu a mão. Porque falou, você não precisa. Ah, quer dizer, de quem é a culpa? Das pessoas? Não, da pessoa que eu tô me tornando. Exatamente. Estou aqui para vocês, eu estou para todo mundo, e eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa muito mais sensível, muito mais, cada vez mais sensível. Porque por mais que eu seja extremamente criativo dentro do meu mundo, amo fazer o que eu faço, amo de paixão, eu acho que eu me tornei muito forte perante algumas coisas e essa força só traz coisas negativas, não positivas para mim. Eu quero choro, eu quero ver filme e tá chorando e achar isso incrível, né? Eu quero emoção e a emoção está na vulnerabilidade, não Isso, sabe? É engraçado, adorei que você falou. No outro dia, antes de vir para cá, para a Argentina, no dia 8, eu estava num workshop com o Dr. Sérgio Felipe. Não sei se você ouviu falar dele, que é um psiquiatra, né? Que ele está dando opinião. E ele teve um infarte e e foi roubado, quase levou um tiro, né? E questionaram ele lá assim, mas doutor Sérgio, o que você fez para atrair isso? Né? Como se ele fosse assim um cara intocável, né? Ele não pode ser atingido porque ele é espiritualizado, né? E eu gostei muito da resposta, que foi aquilo que eu senti no meu momento, que me tocou e que calha muito aqui, que é aquilo assim, né? Tem coisas que a gente não é forte. Tem coisas na vida que eu não consigo ser forte, eu tenho minhas fraquezas, né? E nesse momento, assim, por exemplo, hoje na minha vida, quem que é a pessoa que me empurra assim, né? Meu marido. Fala assim, não, vamos embora, vai, né? Então, assim, hoje ele é a pessoa que me empurra na parte que eu não sou forte. E todos nós temos que ter esse apoio. Então, não se sintam super, que tem que ser super-heróis, eu tenho qualquer, aguentar tudo, né? Não, isso é crença limitante. E então, na nossa geração, 40 para cima, a gente geralmente foi criando chinelada. Hoje é e ó, diferente. e Laura, uma pergunta. Agora você falando sobre então quer dizer que nós temos parte das nossas vidas que nós somos frágeis, correto? Vamos Claro, claro. Vamos identificar essa parte, vamos assumir essa parte, vamos amar essa parte, para a gente dar cada vez mais força para ela, porque nessa fragilidade a gente ganha amor, a gente ganha colo, porque a maioria das pessoas aqui não são novinhas, são pessoas vívidas também. E a gente acaba sendo colo das pessoas, ajudando. Na minha apometria,
da última vez foi uma surra, gente, uma surra. A Laura, não sei o que ela fez, que a bicha falou de tudo que você pode imaginar que eu tava pensando e fez uma limpeza na cabeça. Tanto que eu cheguei lá passando mal, e aí eu falei, quando tem passando mal, ela falou, vai ser exorcismo, porque você tá com tanta coisa interrompendo a sua mente, tantas coisas depressivas, tantas coisas tentando te atrapalhar e você não sabendo cuidar, que tá foda, vamos usar o português bem claro. E ali naquele momento, eu percebi, a Laura falou, que eu precisava de colo, eu precisava de ter ouvido, eu precisava de receber. E, gente, eu adoro servir, eu adoro fazer, eu adoro estar ali. Não, deixa que eu faço, mas é por servir, por amar isso, né? E aí ela falou: chega, chega, chega. Cadê o outro lado? Né? Cadê o tá, faz pra mim? Não, deixa que eu faço. Porque eu gosto de fazer, não é por fazer melhor, eu fazer, porque eu gosto de fazer. E aí você começa a perceber que pode ser que eu não tenha a sensibilidade ou a delicadeza que eu preciso ter para viver o resto da minha vida que eu sonho. Então, primeira pergunta: o que na sua vida você quer que seja frágil, que você tenha esse sentimento, que tocou, você pode chorar? Quais são esses pontos para você zelar por eles? Porque senão daqui a pouco a gente chora por mais nada. Eu, gente, passei anos sem chorar. Porque eu escutava Uhum. engole o choro. Eu escutava de mim, de mim. Porque eu Claro, mesmo você aprendeu, né? aos 19 eu saí de casa, gente. Já morei, já dormi na rua porque eu não tinha onde morar. Porque eu fazia as coisas erradas, dava errado, quebrava, ficava sem grana, não tinha onde dormir, dormia na rua. Não tinha problema. Nunca tive perrengue, gente. Nunca tive problema com perrengue, nunca. Imagina, ó. Tá O ótimo. que é errado, Pi? Vamos lá, o que é errado, né? Para tua concepção é errado. Então, quando a gente fala fazer errado, a gente já põe uma culpinha. Aí, eu fiz errado. Não, vamos tirar essa culpa de que eu fiz errado. Você fez o que você podia no momento, o que você tinha nas É, tuas mãos, né? Então, se a gente faz o que a gente pode no momento, né? Eu já fiz tanta coisa que eu falo, meu, eu fiz o que eu podia no momento e aliviou. E aliviou com aquilo que tinha no momento. E às vezes a gente não tem outro caminho, não tem outra maneira, né? Então, assim, vamos tirar esse peso, né, de que eu fiz errado, né? E para todos aqui, isso aqui é fundamental. a gente conseguiu naquele momento, né? É isso, você fez o que você podia no momento. Isso é fundamental. E buscar essa emoção dentro da gente faz com que a gente se torne mais sensível, faz com que a gente quebre várias coisas, principalmente essa se permitir, né? Eu sempre falei do certo e errado por caminhos e sempre tentei fazer o melhor possível. Sou extremamente esforçado com tudo que eu faço, né? Tento fazer com que as coisas deem resultado, porque muita gente se envolvida com a mesma coisa, que as coisas realmente dêem resultado na vida das pessoas do outro lado. Então, é muita autocobrança. E Isso. quando, né? Isso, Pi, vamos lá. Eu adorei isso que você vamos pegar esse gancho aí, né? Eu como terapeuta, que eu sei que tem muita gente que eu falo do meu ponto de vista, do ponto do Pi, mas aqui tem 256 pessoas, né? Que cada Uma um vai galera. colocar dentro uma galera, né? Então, assim, eu faço para tentar fazer que a vida do outro dê jeito, para que a vida do outro dê certo, né? Você está perdendo, está jogando água na chuva. É água na chuva. Água na chuva. É jogar água na chuva, porque assim, o caminho é o inverso, né? Isso eu aprendi com a vida, tá? Então, assim, é, com a vida, e eu aprendi assim, quando eu tive um grande mestre, que é o professor Sérgio Secato, e quando eu comecei a estudar HQI, ele falava para mim assim, falava, por que você está aqui? Eu falava, porque eu quero curar pessoas. Eu falava, então não vou te aceitar no instituto, né? Não vou te aceitar, a primeira pessoa que tem que se curar é você. Eu falei, caraca, como assim, né? Aquela interrogação. Aí comecei a entender que se eu não olhar para mim, eu não posso curar o outro. Se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar do outro. Se meu copo de água está vazio, como que eu vou servir água no outro? Né? É impossível. Então é como se, eu vejo hoje que a gente como peças de quebra-cabeça, né? A gente não fica desesperado para tentar encontrar um lugar, tentar encontrar um lugar. Então assim, eu me posicionava, eu sou uma peça de centro e eu me posicionava na peça aqui na ponta, na esquina.
Então, assim, eu não estou feliz porque não estou encaixada no meu espaço, no meu lugar, e eu não ajudo o sistema a se encaixar. Ninguém encontra o lugar. Nossa, está esquisita essa energia aqui, né? Mas quando você encontra o teu lugar, eu vou e me posiciono na minha peça de centro, eu só descanso, eu estou aqui. E o sistema se acomoda. Então, você começa a ser ponto de luz. E aquilo, cuidando de você, olhando para você, né? Eu já me sacrifiquei muito para tentar ajudar outras pessoas e eu percebi que eu só fiz cagada, né? Porque assim, a gente tenta fazer o papel de super-herói, não, me dá a mão, não, eu vou te ajudar, não, vamos fazer isso. E você tenta, tenta, e aquela pessoa se acomoda. A pessoa se acomoda, né? E você sabe, Pique, eu já sei que você já tentou ajudar um monte de gente aí, né? E a pessoa lá vai e começa a se dar o dedo, se dá a pontinha do dedo, pegar o dedo inteiro, pegar o braço, pegar o corpo todo e quer cada vez mais de você, te suga, suga, suga. E você fala, chega um momento que você fala assim, cara, não sei mais como ajudar. Estou esgotado, né? E aquela pessoa fica, ainda para piorar, tem uma lei sistêmica, né? Do dar e receber, aí a gente dá, e a pessoa não tem como te agradecer. Aquela pessoa simplesmente vai dar as costas, vai ficar pé da vida, vai sair te xingando, falando mal de você, porque não sabe Você, como te devolver. Oi? você sai, você ainda sai como errado. Claro, você é o ruim, você é o Já ruim. aconteceu comigo. Vai lá, tentar ajudar, e você fala, por que que eu fui me meter nesta merda? Não tem Isso nada. chama, sabe como chama isso? Pela Não. cábala, chama pão da vergonha. Pão da vergonha? Pão da vergonha. Porque assim, ó, fala assim, a gente é luz, a gente estava na luz, a luz é a centelha, é Deus. Imagina você tá lá com Deus e Deus te dá tudo, e te dá, te dá, te dá. A gente não tem que devolver nada para Deus, gente, nada. Nada, absolutamente nada. E a gente lá no nosso ego fala assim: eu preciso devolver para ser caro o que ele está dando para mim. E você tenta devolver e começa a entrar em caos, em caos. Aí o que aconteceu? Pá, vão tudo lá para a terra. Foi criado um manto, né? Para a gente ter dificuldade de acessar essa luz. A gente chama isso de pão da vergonha na Cábala. Então, assim, porque você tem que ser um ser extremamente evoluído da luz para alguém te dar, te dar, te dar, te dar, te dar, e você fala assim, muito obrigado, mas a gente está a gente tá na dualidade ainda. Então, assim, não tem nenhum ser aqui que tem essa capacidade ainda. E Entendi. enquanto a gente estiver revestido, e isso é uma outra coisa mesmo, enquanto a gente estiver revestido de julgamento, esquece. Você não vai acessar essa luz. E outra, as pessoas acabam ajudando esperando em troca, né? Uhum. Deus vai dar em troca. E aí gera uma ansiedade, gera uma expectativa, gera um monte de coisa que não é por esse caminho. Eu sempre falo sobre o a gente hoje na nossa antes da live eu pedi, né, antes da live de tarde, eu pedi para Deus que a gente consiga entregar o máximo, que a gente seja um canal dele para receber luz e entregar o máximo, só isso. E só pedir para Assim. equipe para que a gente consiga manter o foco nisso e que a gente possa levar de alguma forma luz, energia, ânimo para as pessoas do outro lado. E só isso, só isso. Entendendo um caminho, entendendo um caminho. Isso para mim é tão nítido. Já fiz tantas vezes. É muito comum, né? É muito comum pensar nisso, olhar. Diversas religiões falam por outras línguas, mas falam a mesma coisa. Então, para mim, isso é principal. É a principal coisa. E o jeito que eu faço com que Deus fique feliz é tentando organizar isso aqui embaixo e entregando para que a luz chegue em mais pessoas. Assim eu sei que ele vai ver que a luz dele está sendo bem utilizada. É assim. Isso. Mas lembra, Pi, você é Deus. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos. E na Bíblia está escrito, né? Amai a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente lê, o que é a primeira coisa que você tem que amar? A você mesmo. Quando você se ama, se cuida, você se posiciona no lugar certo e você ajuda o sistema, E hoje eu né? posso para você que eu estou buscando conhecer quem é o Petruciano. Porque eu conheço um Peter que está aqui vivo há 26 anos.
trabalhando, vivendo esse Peter. E eu sou esse, sou isso, o tempo inteiro, você vê. Mas existe um eu interno que é mais leve, que ele tá querendo sair. Tá querendo viver uma vida mais calma, viver uma vida com muito mais criatividade. Não acha que é com menos, mas com uma leveza incrível. E por todos os lados que eu busco essa resposta, eles falam a mesma coisa. Você Você tem vai estado cansadinho, Pi? Tá, que eu tô muito, sentindo aqui umas paradas já. muito, Tá. muito. Fim de ano, um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu tentando nessa briga, deu calma, que eu quero uma vida diferente, que não sei o quê, e deixar tudo, olhar para tudo de uma forma diferente é muito difícil. A gente tem aqui a Silmara, tem a Majô, tem várias pessoas que a gente vive junto há muito tempo, e assim, olhar para tudo de uma forma diferente do que a gente olha é tão difícil. E eu tô buscando olhar, porque eu quero uma vida diferente. Então eu preciso olhar para tudo de uma forma diferente, para eu assimilar de uma forma diferente, porque o jeito que eu vivo já tá comum. Já é, esse jeito eu sei. Mas eu não queria mais esse jeito. Eu quero um jeito leve, eu quero um jeito com mais sorriso. Entende? Eu quero Isso. um jeito que seja mais alma. Eu quero um jeito com mais choro. Eu quero um jeito com mais sensibilidade. Eu quero um jeito com que eu seja menos o foco das coisas e que eu seja mais o meu foco. Entende? Então, assim, muitas mudanças. Muitas. Que Muitas. lindo, que lindo. E vamos lá. Teve uma pessoa que passou, achei interessante, uma pessoa passou uma pergunta. E como que eu volto esse pão da vergonha? Como que eu faço, né? A gente não tem como voltar, né? A gente não tem como ir para trás. A gente, quando me pergunta, é até engraçado, uma pergunta que me fazem muito quando as pessoas se consultam comigo, tudo assim, qual que é o meu propósito de vida? Cara, viver agora. Agora, 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 só existiu agora, ou agora, ou agora. O que você estiver fazendo agora, faça da melhor maneira. Porque o amanhã ainda não existe. E amanhã somente vai existir com a construção do agora. E o passado já foi. O passado te ajudou a entender. Olha para o passado e veja assim: bom, esse passado me ajudou a entender que eu posso fazer diferente. Né? Então, assim, não tem como voltar ao que eu já fiz. Então, assim, quando Agradeço. a gente começa a viver o agora, e tirar essas crenças limitantes, você começa a quebrar as cascas, a se olhar, sair do papel da vitimização, de tem que me ajudar, meu Deus, façam por mim. Ninguém vai fazer por você. Eu mesma Não. até assim, o Peter sabe, quando eu faço a leitura, E Laura, se fizer por ela, não vai ter o mesmo gosto. Não vai. não, Não, não não. deixa ninguém fazer nada por você. Não vai ter o mesmo. Olha, Sua vida tem eu, que ser feita por você. E deixa eu só falar uma coisinha. Do passado, todo, do luto, de tudo do passado, só resta uma coisa: agradecer. Só uma coisa: agradecer. Mas, Peter, agradecer. Não mesmo importa. as coisas ruins. Mesmo as coisas ruins. A gente só evolui com o que a gente vive, de bom e de ruim. Mas muito mais com o de ruim do que com o de bom. É óbvio. Sim, Depois que eu quebrei o sim, dia seguinte, eu falei, Deus, obrigado. Olha a oportunidade que você está me dando de parar e olhar para minha vida. Quer dizer, exatamente. Exatamente. É agora, gente. Não existe outro caminho. Ponto, acabou. É este momento, né? Outra coisa que eu ia te falar, né, sobre as crenças limitantes, né? Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu sou formada em arquitetura, gente, arquitetura e urbanismo, já trabalhei na área diplomática, né? E sempre lá a espiritualidade. Você vai trabalhar com a espiritualidade e falar, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Eu não estava seguindo a minha intuição, era aqui dentro que eu não queria, né? O ego. As pessoas vão falar que eu sou bruxa. O que as pessoas vão falar de mim? Eu estava me importando com o que as pessoas iam falar de mim. Não estava assumindo quem eu era, né? Quando eu comecei a assumir assim, meu, dane-se, eu sou bruxa, eu falo com os espíritos, sabe? A coisa começou a aumentar, tomar uma proporção incrível. Hoje, até o Pi sabe, né? Hoje eu faço trabalhos que eu me impressiono. Que eu falo assim, gente, chega a ser exorcismo. Sabe, são tirar demônios de dentro da pessoa, são os próprios demônios, sabe? Eu vejo limpezas absurdas que eu falo, gente, é surreal. Essa parada é surreal.
E hoje Deus tem me colocado, assim, eu falo assim, bom, Deus cria, a gente se junta, com médiuns maravilhosos no meu caminho para entender mais o meu processo, ficar mais forte, saber qual que é o papel da Laura aqui, né? Qual que é o papel da Laura? Exorcista? Tá bom, sou exorcista, né? Tá bom, tudo bem, mas imagina assim, quanta crença limitante eu tive que quebrar. Minha família é metade evangélico. Nossa, evangélico. Outra metade tudo que vai para a igreja católica. E de repente uma bruxa exorcista. No meio da família, né? Ixi, vocês acham que isso é o quê? É para quebrar as barreiras. Corta essas barreiras. Porque... Depois desses entendimentos todos, aceitação, o que é a Laura? Para Laura, o que é a Laura acorda de manhã e fala: o que que eu sou da vida? Que eu sou? Vamos lá. Bom, eu já tive muito medo desse papel, sabe? Das pessoas me endeusarem, né? Tipo, nossa, as pessoas acham que vão mudar a vida delas, tal. Mas hoje eu entendo que eu tenho sim um papel, uma responsabilidade com o mundo espiritual, né? Que foi me entregado algo para ajudar pessoas. Só que antes de ajudar as pessoas, eu sempre tenho que estar cuidando aqui, da Laura, da Laura, da Laura, da Laura, da Laura, né? Uma coisa que eu até falava assim, olha a falta de merecimento, olha as crenças limitantes. Eu falo assim, por que eu, meu Deus? Por que eu? Quem sou eu para ter... As pessoas falam que eu sou luz. Por quê? Não, não, isso não sou eu. Não, e eu me negligenciava o tempo todo. Então, assim, eu me apagava, eu vivia com dores, e a partir do momento que e não é ego, né? Começou a falar assim, não, cara, eu posso ajudar. Mas peraí, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem, né? E o estar bem, Pi, é às vezes tirar do nosso caminho situações e pessoas que estão nos atrapalhando. E às vezes dói. Às vezes a gente não faz porque a gente quer. É porque a gente é intuído. E você também é, né? Então a gente ouve esse, bom, eu preciso abrir este caminho para continuar essa batalha. Né? Eu sei que a gente está aqui na Terra para andar nessa batalha, ajudar as pessoas. Hoje meu papel eu vejo assim, que tirar as vendas dos olhos das pessoas, né? Limpar essas pessoas. Se eu tenho o dom, hoje eu agradeço. Mas antes eu não agradecia, eu amaldiçoava aquilo que foi me dado. E É me doía muito ser quem eu sou. um papel incrível. É um papel incrível. De tirar as vendas mesmo. Primeiro você faz um trabalho na apometria que é tirar sujeira da vida da gente. Primeira, é muito legal, porque ela abre o campo e começa a ver coisas que a gente vem trazendo pesado e ela se preocupa. E as coisas começam a andar de uma forma que eu acho incrível, incrível, desde o primeiro dia. Tanto que eu tinha problema com o meu ex-marido e ele falou: meu, é muito pesado. E aí começou a falar, não se preocupa, já tá limpo, acabou, acredita nisso e segue. Gente, coraçãozinho na semana seguinte. Eu falei: não, você tá zoando. Aí eu, como assim? Sim. Aí eu falei: como assim? Ela falou: como tá? Eu falei: como se nada tivesse acontecido. Como Olha se o que nada... aconteceu no sábado passado, que eu estava muito mexida com uma situação que estava acontecendo, uma situação pessoal, depois te conto, né? É, e até assim, eu estava na palestra, né? E aí veio o doutor Sérgio e falava assim, né? Que os trabalhos espirituais não devem ser cobrados, né? Aí eu falei assim, meu, aí eu vim aqui para a Argentina, encontrei com o Juan Manuel Giordano, com a Adriana, falei, não, eu não concordo com isso, você tem que cobrar. E até assim, eu fico na luta, porque eu tive muito problema de falta de merecimento o tempo todo, né? Nossa, mas se Deus deu de graça tereis que dar, é um dom, né? Tá, peraí, mas quem que escreveu a Bíblia? Bom, foi o homem, né? Eu comecei a quebrar muitas barreiras em relação a essa crença limitante, a ganho de dinheiro, né? Ou como a gente se limita. Então, assim, e aqui eu sei que tem um monte de saboeiros, né? Que acham que não vão ganhar dinheiro, né? Tira isso da cabeça, gente. Então, assim, a doutrina espírita fala que, nossa, você não pode cobrar por um trabalho espiritual, senão você está trabalhando com espíritos das sombras. Quem me conhece aqui, eu trabalho com espírito das sombras, gente. E em seguida, quando ele falou isso, na frente do mundo, eu recebi uma mensagem. Que eu falei, meu Deus, gratidão pelo caminho que você está me mostrando.
Um amigo meu, assim, é um casal que eu conheci há muitos anos aqui no Brasil. São as primeiras pessoas que me conheceram aqui no Brasil que eu mantenho uma amizade até hoje, há 23 anos, né? Esse meu amigo, uma semana antes, falou para mim que estava com câncer, que era a segunda vez que estava com câncer, mas dessa vez estava com 5 tumores no fígado. Eu falei, não, eu vou te tratar. E ele foi. E eu tratei dele. Ele vai fazer o curso de KQI, que vai ser agora dia 19 e 20 de novembro, né? Ele vai pagar o curso e eu falei assim, não, mas eu vou te dar a apometria. Aí fiz a apometria. Não é que no dia, na hora, ele me mandou uma mensagem falando assim que os médicos ficaram impressionados que não tem nada. Os médicos falaram, não, vamos repetir, não tá, tipo assim, não tem nada. Os tumores sumiram, Pi. Sabe? Eu falei, meu, eu tô no caminho certo. E eu entendi também, Pi, que quando eu já entendi também isso, né? Pela experiência, eu tenho muitas pessoas. Quando eu dou de graça, a pessoa não dá valor. Ei, A pessoa não dá valor, cara. E o Peter sabe. Eu vou, dou isso, de graça, ajudo, quero ajudar. A pessoa caga, tá nem aí. Tipo assim, a obrigação da Laura de me limpar. e ela fala, tá bom, 11 horas da noite, ela vai e ajuda uma pessoa que eu peço. E aí, às vezes, eu falo, meu, a pessoa mal entendeu o que aconteceu. Aí eu, pelo amor. Agora, só se for uma pessoa que eu confio e que eu falo, tem que ajudar, porque senão essa pessoa não vai aguentar. Aí ela vai lá e me ajuda. Mas é muito nesse caminho. Muito, muito. E a gente tem que Sim. entender, E, primeiro, e até meu amigo aqui. desculpa, se você está fazendo esse trabalho, deixou de ser diplomata, arquiteta, e está fazendo esse trabalho, você tem que cobrar sim, eu acredito. Senão você para. Metade desse tempo não vai ajudar a metade dessas pessoas e vai ter que trabalhar para pagar suas contas. Você tem uma casa, você tem 2 filhas, você tem. Sim, Não, não. Eu acho que não pode sim. explorar. E eu faço hoje muito trabalho coletivo, né? Então, assim, às vezes eu faço apometria coletiva, só que eu não tive um tempo ainda, né? A gente faz a apometria coletiva, que as pessoas sabem que tem resultado. Então, assim, eu até vou já, depois da live, vou já postar que eu vou programar um diazinho para fazer antes de ir para a aldeia. Querendo ou não, o Peter já ajuda muito também, a gente faz um trabalho voluntário a gente, né? O Peter e todos, de ajudar uma aldeia indígena, a levar pessoas, né? Isso já é um trabalho, né? Da alma. A gente não ganha nada com isso. A gente ganha ver a cura do outro, E a gente chega lá e né? vê que eles estão vivendo. Agora eu acabei de descobrir que cortaram o auxílio deles lá, tá acontecendo uma bagunça. Aí, meu Deus Qual? do céu. Do caminhão? Da FUNAI? Não, auxílio mesmo, do dinheirinho que eles recebiam, algumas Ah, famílias. não, E ela não acabou de tô sabendo ainda. eles e que faz 5 meses que eles estão sem auxílio nenhum. Que era bem pouquinho e que ajudava a pagar a faculdade de alguns, que tá todo mundo devendo. Aí eu, meu Deus do céu. E a gente aqui, tudo super incrível, super evolução, né? País indo super bem. Aí falou, meu Deus do céu, não é ruim. Isso com a ajuda que você faz, de levar gente, de indicar. Eu comprei uma cesta deles, agora, 1.000 cestas, e a gente tá vendendo. Eles estão adorando, é para gerar dinheiro para eles. Né? A gente vende, ganha dinheiro? Ganha, mas eu podia comprar de uma indústria, estou comprando deles. Isso Exatamente. tudo ajuda. O governo cortou. Sim, pra gente, tá tudo incrível. O governo tá super ajudando. Mentira. Vamos ver quem tá passando perrengue, né? A gente sabe que não é bem assim. Não é para todos, né? Mas eu acho que você tá super no caminho, porque você ajuda muitas pessoas. E é uma das pessoas que, assim, me ajuda demais. Eu tenho alguns anjos na minha vida, como a Helena, que me ajuda demais também, como meu guia espiritual. Aí depois entrou Laura. Eu falo que minha história deve ser bem pesada aí, deve ser uma coisa muito grande, porque tem gente pra me ajudar, pra me segurar, pra eu manter de pé. Igual. Mas eu Não, sabe veja assim. eu penso assim, eu penso que eu tenho uma coisa para levar e para fazer e que eu tenho apoios. Eu sempre penso apoios para eu continuar o que eu tô fazendo, sabe? Eu sempre penso E muito veja assim. assim, para você é um grande levador de palavra e de ajuda para as pessoas, né? E no teu campo sempre aparece, né? Que você tem eu vou falar assim, um tubo de luz, vamos dizer assim, muito grande ao teu redor. Você é luz, né? E quando a gente tem essa luz, inevitavelmente a gente tem aderências, digamos assim, de sombras, né? Então, o que que são essas aderências de sombra? Que as pessoas são ruins? Não, mas as pessoas querem ser ou ter o que você é, sem ter percorrido o teu caminho de dor.
né? Então, assim, hoje eu te vejo para as pessoas, nossa, eu queria ter tua mediunidade. Eu falo, ah, você queria ter percorrido aquele caminho de dor que eu percorri? Não, né? Então, assim, o Pi também já pastou pra caramba. Eu vejo dentro da alma dele que há muitas feridas que cicatrizaram, ainda outras não, né? Então, assim, você precisa, sim, de uma proteção. E Deus vai trazendo para você aquilo que é do teu merecimento, né? Que nem hoje eu falo assim, meu, por exemplo, eu admirava Juan Manuel Giordano por ser um grande médium. Eu falo, caramba, hoje a gente é amigo de sair para jantar, sabe? Tem outro médium que é venezuelano, Bhagavan, que ele é um médium incrível também. Ele já me escreveu, tá me seguindo, a gente tá continuando com umas conversas. Eu falo, cara, que legal. Você vê como assim, tudo vai entrando na mesma sintonia? Né? Então, Sei, assim, Deus vai juntando aquilo que é necessário para o teu crescimento. sei, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa se conectar com isso, né? Você falou, tem uma parte espiritual forte, mas tem uma parte de estudo, de concentração. A física quântica ajuda muito nisso. Vocês já estão falando aqui sobre HQI, que é sensacional. Como que eu vou falar? São ferramentas que a gente vai se apoiando, né? Explica um pouco sobre o HQI para o pessoal. Vamos lá. O que é o HQI, né? O HQI é uma das ferramentas mais incríveis que eu já conheci. Por quê? É milagrosa? Não, não. A Laura não faz milagre, a Laura não cura ninguém, né? Como eu falo assim, mesmo na apometria, a Laura interfere no teu campo, a Laura te limpa, você... É como se fala assim, te dá um tempo, um respiro para atuar. Nossa, eu estava afundado lá na lama, a Laura me deu a mão, saí da lama e agora eu vou continuar, né? Então, assim, eu vejo que dessa maneira. Hoje eu falo para as pessoas, olha, 50% do trabalho depende mais de você do que de mim. Você tem que fazer a tua parte, né? Então, assim, e qual que é a tua parte? Seguir o que a galera tá falando. E a tua intuição, né? Com a HQI, você aprende você mesmo a se olhar. É a ferramenta mais incrível que eu conheci para quebrar nossas crenças limitantes. Então, assim, eu falo assim, a gente é como se fosse um armário. Vamos usar o exemplo do armário. Você é um armário cheio de gavetas, né? E dentro de cada gaveta, a gente já traz um registro de informações. Você está lá na barriga da tua mãe, né? Então, tua mãe, ela passou um trabalho danado, sei lá, estou grávida e meu Deus, e agora não vou ter dinheiro para cuidar dessa criança, criança gera gasto, nossa, meu casamento está uma merda, e começa aquilo tudo, aquela criança vai guardando aquela informação. As tuas gavetas estão se enchendo desse registro, né? Aí você, bebezinho, aí de repente teus pais querem o maior pau lá, porque você só gasta dinheiro, porque você é uma bosta, tarana. E a criança lá no bercinho só escutando, escutando aquilo. Então, mais registro para aquela gaveta. Vai guardando naquela gavetinha, né? E você vai crescendo com aquelas informações que para você, ok, teu cérebro não sabe o que é certo e o que é errado. Só tá ok. Nossa, minha mãe é dura comigo. Ok. Eu aprendi que isso é o certo. Para meu cérebro tá tudo bem. Então aprendo a me chicotar, aprendo a chicotar os outros, né? Aprendo a ser duro comigo, exigente, e aí a gente vai crescendo, né? Cheio de feridas, e a gente vai atraindo na nossa vida somente aquilo que tem dentro de nós, dessa gaveta, né? E hoje, assim, a HQ me mostra o quê? Nas terapias, eu preciso abrir essa gaveta e tirar todas essas crenças, essas dores, sentimentos de dor, de tristeza, para eu poder crescer. Porque dependendo da terapia, tem terapia que eu vou abrir a gaveta e eu coloco uma informação positiva. Ah, você é incrível, você é maravilhoso, você pode, você não precisa ser mais duro. Ok, imagina que essa gaveta, esses registros sejam meias sujas, né? Então, assim, quando eu faço uma terapia que eu só coloco uma informação positiva, eu estou colocando uma meia limpa em cima. Essa meia limpa, ela vai sustentar por um tempo, vai falar assim, não, eu sou foda, tá tudo bem, ok, né? Eu vou ganhar dinheiro, não preciso ser duro comigo mesmo. Ok, mas aquele registro está lá, guardado. Isso está aí, é tua essência. Então, esse registro vai fazer o quê? Essa meia limpa vai se sujar. E você vai soterrar de novo aquela meia suja. A gente vai fazer outro tipo de terapia, depende da terapia, né? Não estou falando mal, acho que todas as terapias são válidas. Um reiki, por exemplo. Você vai lá, ameniza a dor, ameniza, mas não limpa. Um remédio, remédio. Então, assim, a gente vai pondo, 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 e aquilo um dia vai estourar, gente, numa doença, num pânico, numa depressão, sei lá o quê, né? Ó, é, o HQ faz o quê? Eu abro a gaveta e falo, olha aqui quanto lixo. Fuas, eu vou tirar.
É fácil? Não, porque você com você mesmo. É E é você muito. se olhar. São comandos, né? O HQI são comandos, né? São comandos. Ó, eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, eu perdi um bebê. Para mim foi muito difícil. Eu limpava a situação da perda do meu filho, eu limpava assim, bom, quando eu perdi o bebê, quando eu tive que falar para minha filha que o irmãozinho não vinha mais, quando a situação de eu me lembrando da cirurgia, tirando o filho, sabe? Todas essas dores. Só que eu olhava assim e falava, cara, mas ainda tem, porque olho para uma mulher grávida, ou vem alguém me falar de aborto e dói. E se dói, é porque o registro está aqui dentro, né? E aí eu me silenciei. Falei, bom, eu preciso me silenciar. O que está acontecendo aqui dentro? Olha a informação que me veio. Eu tinha vontade de matar a pessoa que gerou o acidente. Eu tive um acidente onde eu fiquei de repouso e depois eu perdi meu filho. Então, assim, eu falei, cara, você tem que ter muita coragem para você assumir realmente que você quer matar de verdade uma pessoa. Não é querer matar, querer matar. Não, eu queria matar de verdade. O ódio que eu tinha daquele homem era incrível. Eu falei assim, cara, se eu tivesse aqui na minha frente, eu matava. E quando eu reconheci aquilo, eu limpei com HQI, limpou o campo. Então, assim, quando eu falo assim, você tem que ser honesto com você mesmo, cara. Né? Então, assim, tem terapias que eu falo assim, ai, perdoa a tua mãe. Ah, minha mãe me batia. Falei, cara, eu já bati na minha mãe em terapia, no sentido de olhar na hipnose e falar, eu vou espancar. Tirar dor. Porque o amor não limpa a raiva, gente. Isso é mentira. A raiva só limpa com raiva. Isso é física. E o HQI faz isso. O HQI faz isso. É doloroso? É, e muito. Mas te liberta. E tua vida anda. Você limpou a gaveta. E quando você limpa, não tem como você atrair aquilo para tua vida novamente. E para bipolaridade, qual o tipo de terapia que você acha que é mais assertiva? Ok, bom, vamos lá. Bipolaridade, Pi. Na verdade, assim, hoje, pelos estudos, 85% das pessoas com problemas psicológicos, como bipolaridade, é, psicopatias graves, na verdade, tem um viés espiritual. Então, teria que se ver primeiro se não tem uma questão espiritual, tá? Uma questão de produção de ectoplasma, A e a apometria pessoa não consegue ver. A apometria consegue ver, e a pessoa encaminhada, ou HQI. HQI, eu faço assim, são dos dois carro-chefes. você pode fazer a mesma resposta em espanhol? Porque tem uma mulher querendo saber sobre isso. Qual terapia serviria para bipolaridade? Ah, ok, bueno, en español. Bueno, hoy en día 85% de las enfermedades psicológicas como bipolaridad o esquizofrenia eh, tienen un fondo espiritual, ¿ok? El principio tiene el fondo espiritual. Entonces, primero yo haría la identificación espiritual a través de una lectura de campo. Y después, dependiendo si es espiritual, la persona se le manda a trabajar la mediunidad, ¿ok? Tienes que trabajar esta energía, porque si no la trabajas, ¿ok? Vas a estar siempre colapsado. O si, bueno, si es algo más mental, la homeostasis cuántica informacional siempre ayuda. O tecla SAP, né? Para nós em HQI, tudo tem cura. No Instituto tem pessoas que se curaram de misofonia, que misofonia é uma hiperacusidade ao som e supostamente não tem cura. A gente tem cura de lúpus, tem cura de tudo que você pode imaginar. Tem uma pessoa Mas a falando que é gente neurológica rara, sem cura e sem tratamento. Clusters Hadesh. cluster, nunca escutei essa doença. Se você puder me descrever, né? Mas vamos lá, eu vou só dar uma pincelada aqui. Quando é problema neurológico, né? Geralmente são problemas de essência. O que é problema de essência, né? E controle. Não, já está aqui fofocando. Essa pessoa deve ter sido muito controlada. Ou Fala. controlador. Tá. Essa pessoa deve ter sido muito controlada, foi muito controlada. Essa pessoa não foi lhe permitido falar ou ser aquilo que ela queria ser. E nessa pessoa eles me falam, principalmente essa pessoa que falou, eles falam que tem a ver com ancestralidade, tem alguma coisa no intrauterino.
Eles me falaram que essa pessoa tem intrauterina. Porque tem isso também, né? Vocês lembram da barriguinha da mamãe? Às vezes a gente recebe informação lá que intrauterina, que a pessoa já pode nascer com é, é, uma doença ou alguma coisa que vem lá do útero. Né? Cefaleia, dor de cabeça, cluster. Cluster, cefaleia. Cefaleia e salva. Ah, cefaleia em salvas. Dá dor de cabeça. Viu, Pi? Já conhecemos cefaleia em salvas. Já temos alguém que fala muito disso, né? Eu ia parar e ia falar assim, Pri, pergunta pro Igor o que é isso. E é a doença que ele tem. É bem forte. Controle, pessoas que... Diga. Quando tem a ver com parte neurológica e dores de cabeça, é controle. Controle. Pessoa que é muito controlada, controladora. Eu me controlo. Às vezes eu não quero controlar outro, mas eu me controlo, eu me reprimo, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bom, eu tenho que isso, eu tenho aquilo, eu não posso falar aquilo. Controlador. Quando você Isso. limpa esse controle, isso some. Pessoas, então, assim, sobre esse falei em salvas, o Igor está conseguindo um resultado muito incrível com cannabis, né? A cannabis. Com Sim. óleo. Muito Eu bom. já usei a cannabis, assim, eu não tenho, aí quem teria que falar é o Agostinho, né? Porque ele fala que todos nós temos um sistema canabinoide no nosso corpo, né? E ele me explicou um pouco, na verdade, ele fala assim que o sistema canabinoide, ele nos ajuda a dar e a receber, ou alguma coisa assim dentro do nosso sistema, e que é um sistema que é ignorado dentro de nós. Então, assim, já é uma coisa mais médica que teria que ser. Vamos marcar, então, pedir para o Pi falar com o Agostinho sobre o sistema canabinoide, né? Tá. Tem algumas pessoas perguntando como marcar consulta com você e como fazer para conhecer isso tudo, né? Então, assim, Vamos primeiro, lá. tem uma setinha, ó. Se você clicar aqui, vai baixar isso e vai aparecer o Insta da Laura. Faz isso agora, tem, dedinho, aperta, e aí desce e coloca seguir. Aí depois você vai lá no Insta dela e tem como você falar no direct com ela para você saber quanto é, como é e marcar uma consulta. Pode ser online. Isso. Se a história estiver pesada, vai no presencial. O Pi já sentiu a diferença, né? Eu faço muito online, porque para mim resolve muito. Mas quando, tipo, eu tô de um jeito que eu falo, meu Deus, eu não tô conseguindo controlar meu corpo, como eu tava esses dias, tava com uma ânsia, parecia que eu ia desmaiar o tempo inteiro, e eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu aqui comigo. Aí à distância ela falou, aconteceu sim, e me explicou. Você acabou de abraçar uma pessoa assim, com uma energia tal, explicou, eu falei, sim. Sim, ela falou, então, exatamente isso está acontecendo com você. Explicou, eu falei, meu Deus do céu. Não passou, foi só piorando. Fui para lá na casa dela, lá no Alphaville. Pra ela E ó, a melhor coisa da minha vida. Mas Tem coisa, gente, que assim, hoje eu vejo assim, a gente está num mundo de infinitas possibilidades. Se eu falar para você que só a apometria vai te salvar, só a HQ vai te salvar, só a hipnoterapia vai te salvar, eu vou estar mentindo, mas são caminhos, existem infinitas possibilidades. No outro dia, assim, eu me lembro muito pouco do que eu falo nas consultas. Eu entro num nível vibracional onde é passada informação e não me lembro, mas tem coisas que me impressionam e eu lembro. E eu lembro de uma mulher, essa foi incrível, Pia, essa foi há umas 2 semanas. Era uma cliente que eu atendo regularmente, mas ela me chama e falou assim, cara, eu tô com vontade de morrer. Não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem. E, bom, vamos lá, vamos entrar nesse campo espiritual. E de repente eu vi uma entidade, como se fosse alguém abraçando ela, com a mão assim, enfiada dentro do cardíaco dela. Eu falei, mas você tá com dor no peito? Ela, tô, que não aguento, mas tô com vontade de morrer. Eu falei, bom, aí eu continuo conversando e aquela entidade não queria ir embora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aqui a tirar essa entidade, né? E aí, de repente, eu vi como se seres de luz pegaram, tiraram essa entidade, e aí a cliente fez assim, ai, tô respirando, nossa, que alívio. Cara, era tudo um viés espiritual. Eu fiquei passada. já vivi essas coisas, é horrível. E ó, tem o pessoal fazendo um montão de perguntas aqui, mas vou dizer para você, primeiro a Laura atende online, tá? É incrível, incrível. Pode ser qualquer lugar do mundo que você esteja. As pessoas estão falando que tá aqui na República Dominicana, tem gente que tá em Londres, e assim, de qualquer lugar ela atende online.
E se você estiver em São Paulo, puder, né, passar por São Paulo, ela tá no Alphaville. Pelo Rodoanel você. Isso. E aí ela tem um consultório hoje novo, num cantinho lá delicioso, e consegue te atender. Muita exclusividade, muito legal, tá? E super sigilo. E é muito legal porque você não fala nada. A bicha fala. Não me fale nada, prefiro. Boa. Vamos pensar, pegar uma pessoa para você ler? Vai, adoro. Vamos, vamos, beleza. Vai trazer ao vivo? Não, a pessoa só vai falar que precisa de alguma coisa e falar o nome. Tá bom? Eu falo para todo mundo, eu falo da Laura para todo mundo, porque eu já vi pessoas que, assim, que estavam com um problema psicológico tão forte, problema espiritual tão forte, porque o filho foi assassinado, não acreditava em Deus por nada, a vida toda atrasada, foi lá fazer uma apometria. Quer começar, gente? Começa pela apometria. Começa Sim. pela apometria, porque ela já arruma um monte de coisa. E aí esse amigo nosso hoje, meu, ele ama a Laura, super na paz, mudou a vida total. As pessoas falam, eu não acredito que ele tá desse jeito. Ele já foi até na Sabe aldeia por com a quê? Vou Hum. te falar por quê. Lembra que eu falei assim, quando eu assumi realmente que eu era bruxa, as coisas começaram a se abrir mais? Hoje, eu falo com seres que já se foram assim. Todos os dias eu vejo, e aí, tudo bem? Estou almoçando, gente, agora não vou falar, né? Sempre vem. Mas na consulta dele, eu me lembro só dessa parte. Tem coisas que são flashes que a espiritualidade vai me guardando aqui na cachola, né? Eu me lembro de eu ter visto, eu canalizei uma parte onde ele estava brincando com o filho, ele sempre fazia isso com o filho, que ele brincava com os carrinhos e eles me falaram exatamente as cores dos carrinhos no quintal de casa, alguma coisa assim. E ele começou a chorar, falei assim, meu, como que você sabe disso? Né? Falei, meu, uma coisa muito íntima, né? E eles mostram. E sempre que eu leio ele, o filho aparece. E é muito bonito. O filho sempre manda mensagem, né? E hoje ele tá tão bem, que eu percebo que ele mesmo já se conecta com o filho, já não precisa da Laura para se conectar. Gente, ele tava na aldeia e aí ele simplesmente foi para um canto e se conectou com a família. E aí ele falou que começou a sonhar e começou a perceber pontos que ele tinha que melhorar na vida dele e tava discutindo. Isso ali, ó, numa rede. E aí ele falou, meu, você não tem noção do que eu acabei de fazer sozinho, uma pessoa que não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Olha, Nada. eu tive a audácia aqui de escolher uma Vamos pegar pessoa. Sandra, é isso? Ferrar. Eu preciso de ajuda com o meu filho. Vamos lá, Sandra, se abra para receber, tá? Quando eu olhei o campo espiritual, claro que a gente está ao vivo, né? Eles falam intimidades, né, Pi? Né? Então, assim, eu vou ver o que que eles me falam de ti, tá? E geralmente vão ver se é o teu filho, mas vão ver de você, tá bom? Sandra, sabendo a frequência vibratória da Sandra, ajustando com a minha frequência. Bom, quando eu abro o campo da Sandra, eles me mostram assim, como se ela tivesse, a alma dela me mostrando ela caída totalmente. E eles mostram um peso muito grande na cabeça, como se ela carregasse o mundo nas costas. Mas eles me falam que a Sandra tem muita dificuldade de ela soltar. Eu sinto como se fosse até uma falta de ar, um choro reprimido na Sandra, e eu vejo como se ela só estivesse olhando para baixo. Me parece que a vida da Sandra está um pouco travada. Sandra, fica feliz no sentido de, quando eu leio, eles já limpam, tá? Eles só mostram aquilo que eles estão limpando, né? Então, assim, Bingo! eles mostram como se tuas pernas estivessem, provavelmente você sinta até me está falando espanhol, como se diz em português, as pernas entumecidas, tipo duras, rígidas, ah? Sim? Tá certa essa palavra? Ok. Endurecidas. Ok, e falta o ar, né? Então eu vejo essa pessoa com muita preocupação e é como se ela pegasse esse filho, engraçado, eu vejo assim, como se ela estivesse assim, pegando esse filho aqui, ó, e eu não conseguisse olhar para o resto do mundo, né? Então eu vejo ela pegando esse filho, olhando, olhando, como se não posso soltar, não posso soltar, não posso soltar. É o medo, eles me falam que ela vibra muito no medo, eles estão me falando que ela vibra na escassez, Sandra, né? Que você está vibrando na escassez, na angústia. Eles mostram limpando na Sandra toda a parte do útero. Sandra, se você não perdeu um filho,
você tem, na tua mãe, deve ter história de perda de filho, porque eu vejo como se fosse, na tua família, lá atrás, há muitos medos de perda de filho. Então, o que teu filho está passando, ele está com uma fidelidade, né? Eles estão falando assim, uma fidelidade familiar aos antepassados, e eles falam assim, você precisa soltar, se abra mais para ouvir, porque eles falam que a Sandra é muito teimosa, tipo, eu ouço, mas eu faço só o que eu quero, né? Então, você precisa, ó, começar a soltar essas Cães, cordas, né? tem Tipo, cães. desculpa a expressão, mas mandar para aquele lugar todo mundo, eles estão falando. As pessoas abusam demais de você, menina. Você conhece a pessoa, Pi? Não? Ok, ok. Depois, Sandra, vê se é isso mesmo, tá? Que você tá a percepção disso que eles estão me passando. E eles me mostram, interessante, eles estão falando assim, que a Sandra tem, como se fosse assim, eu coloco, eles mostram assim, é isto, a testa, eles me mostram a testa como se ela quisesse pôr os pensamentos dela dentro do filho. Eu preciso que ele pense como eu, preciso que ele seja como eu, porque ele não enxerga o mundo como eu. E dá um desespero. Será que isso parte dessa sensação de ancestralidade da mãe, da perda do filho? Então ela quer uma super proteção e Claro, claro. esse filho fique totalmente controlado ao ponto de chegar a esse absurdo de querer que ele pense igual. Nossa, isso causa uma pressão na vida dele, um mal para ele. Uma Deixa, rigidez. deixa ele, porque quanto mais você aperta, mais você esmaga, mais ele vaza pelos dedos, né? Só que não Sim. vai vazar uma coisa ruim. E eu preciso falar uma coisa aqui, agora não é da Sandra, né? Mas é para todos. Filhos não são da gente. Filhos não são da gente, a gente só traz para o mundo, né? E esses filhos podem ser o que eles quiserem. Gente, em sentido assim, de estudo, de sexualidade, como se vestem, como se penteiam, tudo. A gente só veio para apoiar esses filhos. Eu sei que é difícil, né? A gente quer que eles sejam a nossa cópia. E eu falo por mim, eu tenho duas, né? Então, assim, eu colocava as minhas dores, expectativas, principalmente em cima da Maria Laura, que é a mais velha, né? Eu queria dar para ela tudo aquilo que eu não tive. Mas será que ela quer? Aquilo que eu não tive? Será que ela quer? É, será que não é bom perguntar o que ela quer? Pois é. O que você quer? Você quer Será? viajar realmente com a mamãe? Não. Então tá bom, eu tenho que respeitar, porque eu falava assim, minha mãe e meu pai nunca me levaram para viagem X, Y, Z, você não quer? Nananana. Peraí, e o que você quer? É. Ai, doeu, doeu. Ai, e o Peter viu, graças a Deus, como ela mudou. Quando eu mudei aqui dentro de mim, eu não mudei ela. Foi aqui, falou, bom, eu tenho que limpar aqui. E o Pi viu a diferença. Muita. Ser uma pessoa leve, pessoa sendo ela. Tem que deixar. Ela, Eu coloquei aqui uma pessoa, eu até conheço, porque eu sigo ela. E é uma pessoa super batalhadora. E ela diz assim: minha vida não anda, por favor, Peter. Tem muitas pessoas que pensam a mesma coisa e que sentem a mesma coisa, que estão ali presas, né? tá, qual que é o nome? Filha de Majore. Bom, vamos tentar ler com esse nome, mesmo que não é o nome da pessoa, né? Vamos lá, filha. Ok. Quando eu conecto com a filha de Marjorie, né? É isso, né? Eles me mostram que ela. Hã? Eu acho impressionante como ela conecta rápido. Às vezes eu falo, pode ajudar uma pessoa? Ela fala, calma que já estou sabendo. Eu nem falei quem era a pessoa, ela já fala. Eles me mostram assim, a filha de Marjorie. Nossa, dá uma fraqueza quando eu conecto com ela, preciso falar, Marjorie, né? Eles falam assim, primeiro, medo, vibra muito no medo, e esse medo está te paralisando, sinto procrastinação, é como se fosse, faço, putz, eu acho que não vai dar certo. Então, antes de você fazer, você já está falando que não vai dar certo, né? Você conhece, né, Pia, essa pessoa? Conhece? Eu Você não fala que conhece. saber como que é a vida dela, como ela Ah, pensa. tá bom, tá bom. Maria José dos Santos Souza, tá, melhor ainda, tá bom. E me falam aqui, Maria José, você fala demais.
ó, você está falando demais, eles estão me mostrando uma fuga energética através da tua fala. Eles falam que você precisa se silenciar. Preciso me silenciar e me ouvir aqui internamente. Será que o que eu falo não é para mim mesma? Então eles falam assim, me perdoa o que eu vou falar, Maria José. Mas estão falando, você está às vezes num papel de muito julgadora. Tá? O olho julgo, mas você não está olhando para você, né? Então eles estão falando assim, cara, para um pouco, se silencia, sabe? E um exercício que estão me falando para fazer aqui, né? Pega uma árvore e fofoca tudo para a árvore. Ah, eu acho que isso, aquilo, não, você já descarregou. Você não precisa descarregar com as pessoas, tá? Porque às vezes é como se fosse, eu sinto uma energia muito pesada na parte do estômago dela. Maria José, eles falam assim, e eu vejo eles quebrando, nossa, essa limpeza sendo profunda, quebrando como se fosse algo nas mãos dela, tá? Eles falam que você é muito talentosa, mas como se fosse, meu, faço ou não faço? E para de querer copiar, você sempre está se, eles falam para mim, ela sempre está se comparando, se compara, chega de se comparar, menina. Veja a tua luz, é você com você. E ela é teimosa, a Maria José é muito teimosa. Maria José, desculpa, eles são fofoqueiros, não é a Laura, tá? Não é a Laura. Não tem como a vida andar, né? Não Não, tem que como. estão falando. Não, mas ela é uma boa pessoa. Só que sabe o que eu sinto? Que ela foi muito cobrada. Foi muito cobrada aqui atrás pela mãe, me parece que mais pela mãe, uma cobrança, uma cobrança, uma cobrança, uma cobrança, uma cobrança. E sinto que ela tá brava com ela mesma. A Maria José é brava com ela. Ela é brava com ela e lá com a mãe, sabe? Então eles falam assim: chega de colocar a culpa lá atrás. Olha para trás e fala assim: mãe, fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. A minha vida vai continuar. Tá? Então, é você começar a se desapegar desse passado. E não é só a mãe estão falando. Aqui tem coisa de relacionamento, tem outras coisinhas fortes. Então, solta lá para trás, sabe? Fala que não. Começa a se olhar no espelho e fala assim, cara, eu sou maravilhosa. Eu sou luz, eu sou abençoada. Minha vida pode andar, tá? Que você vai andar, tá? Imagina, assim, um exercício que eu sempre faço. Imagina uma fogueira na tua frente. Gente, isso é para todo. Imagina uma fogueira e como se lá dentro, imagina vai ser que você é um saco de lixo. Você é um saco de lixo, de tanta merda que você carrega na tua vida. Né? E a gente mesmo, quando fala assim, ai, não presto. E começa a pegar essa sacola e jogar tudo dentro desse fogo. Sabe Queima. uma coisa que me vem, Laura? Ela julga tanto e fala tanto, né? Tudo que tá acontecendo à sua volta, mas lembra que essas informações são dentro de você. Você só tá colocando para fora. Você tá vendo nas outras pessoas o que tem em você. Então lembra sempre disso. Nossa, ela é fofoqueira. Não, você é fofoqueira. Nossa, ela é preguiçosa. Você tá vendo em você coisas. Porque a gente identifica no outro muitas coisas que estão dentro da gente. Então cuidado com isso. Então olha para dentro e resolve o seu. Pra sua vida andar, né? A vida tem que andar quando você coloca ela no trilho. Se você ficar olhando pro trilho dos outros, a sua não vai andar. Então, e não é Exatamente. pra você se culpar, não é pra se culpar, pra não se vitimizar, é pra você resolver. Quando a gente fala hoje de crenças limitantes, a gente tá falando exatamente disso, né, Laura? Exatamente disso. Como fazer com que a gente mude entendendo o que a gente está trazendo e que não está sendo legal para nossa vida e que a gente não está nem percebendo. Então hoje a gente está ativando em vocês aí essas crenças para vocês buscarem dentro de vocês o que vocês não querem mais. Lembra, o que você vê no marido que você odeia, quanto tem dentro de você, porque alguma coisa está encaixando aí, né? Alguma coisa está encaixando. Então vamos entender por quê. E tudo que a gente tem, a gente aproxima, né? Como você fala, a gente que atrai. A gente atrai tudo, tudo, Pi, sabe? Tem uma pessoinha aqui, que é uma linda, né? Que eu sei que ela tá aqui vendo. É uma pessoa que já foi muito abusada na vida, né? Até sexualmente. A história dela é muito difícil, né? E a gente se pergunta, mas como uma criança pode atrair um abuso? Como que uma criança pode atrair um abuso? Lembra que eu falei lá da barriguinha da mamãe? Que a gente já traz informação, né? Uhum. E às vezes a gente fala assim, mas é injusto, né? Mas quando a gente vai reencarnar, a gente já vem com compromissos, né? Sim. Então, hoje eu vejo assim, a doença, ela nos traz uma maneira, doenças, abusos, todas essas coisas que acontecem na nossa vida de ruim, elas na verdade são portas para o nosso crescimento. Como que eu vivencio isso? Eu fico me jogando na dor, na tristeza porque foi abusado, ou eu levanto, pego força e eu vou ajudar outras pessoas com isso. Me olho, talvez essa minha cura seja curar outras pessoas também.
Hoje o meu caminho qual que é que eu vejo? Eu sofri muito com a minha mediunidade. Discriminação, autodiscriminação. E meu Entender, papel é hoje o quê? Ajudar outras pessoas. O que não entendeu? entender isso, né? É parar para entender. Esse abuso. Eu acho que hoje, né, depois da nossa última apometria, quando você falou da criança ser abusada e ela sentir culpa disso, e ela entender que aquilo faz parte dela e aquele sentimento gerava culpa e tudo gerava uma confusão, e lógico que vem aí um monte de informações. Ah, a criança não teve culpa, mas calma, foi uma E informação. outra coisa que é importante, tá? Dentro dos estudos, né? E das coisas que eu vejo, isso, gente, por experiência, tá? Experiência consultório, para as coisas que eu vejo no campo espiritual, às vezes uma criança tem prazer no abuso. Não conheço outro tipo de prazer. Eu fui abusado por uma pessoa que eu amo e sinto prazer. Aí a pessoa cresce com culpa, não posso, não posso, não posso, não posso. E aí vem os vícios e as compulsões, droga, vício, compulsão por sexo, por comida, né? Porque inconscientemente o teu cérebro, ele está procurando aquele prazer que eu senti lá atrás, né? Então, se a gente se pune por sentir prazer na vida, eu não posso ter, não E posso. hoje posso falar porque eu estou começando a identificar. Eu identifiquei isso conversando com uma pessoa que estava me explicando o que era. Eu falei para você, explicando o que era uma regressão, explicando. E na explicação dele, né, uma pessoa super conhecida, estava sentado em uma cama dentro do cenário do programa É de Casa e ia entrar e estava conversando comigo, a gente lá. E ele me explicando como era a regressão. E eu fui fazendo a regressão conforme ele me explicava. E eu cheguei num abuso. E aí eu fiquei com aquela sensação e aí ele, chamaram ele, ele vai entrar. Aí eu vi uma cena de eu pequeno sendo abusado. Aí eu, que é isso? Porque assim, a Laura, quando eu sento na maca da Laura, ela fala, nossa, você sai do corpo assim. Porque eu fazia terapia por hipnose já há muitos anos atrás. Eu deitava e fazia terapia de hipnose. Então, e desde pequeno eu já fazia algumas brincadeiras de criança, de deitar e pensar que eu estava levitando e eu levantava o corpo mentalmente. Então, alguns exercícios de criança. E fez com que eu tivesse essa facilidade. E nessa hora que essa pessoa, uma pessoa muito expert, e que estava me explicando, vocês conhecem, se chama Primo Rico, né? O Primo Rico estava ali explicando para mim, e aquela simpatia toda, e eu, quando eu senti aquilo, meu Deus, ele acessou uma informação. Em algumas sessões com a Laura, não tocando exatamente nesse assunto, nunca levei esse assunto, na última a Laura falou, essa criança se sentiu culpada, e quando ela pensava nisso, ela virava uma culpa, e hoje, Laura, esse abuso ainda não está totalmente resolvido, porque ainda não fiz a regressão que eu tenho que fazer para chegar até lá e realmente perdoar essa criança, pegar essa criança. Mas isso tudo para mim casa com muitas informações que eu venho trazendo. De sentimento de culpa, de sentimento de várias coisas. De coisas erradas que aconteceram, que eu julguei errado, mas porque eu tinha aquela informação de que eu era Sim, errado. E assim, eu tenho hoje na minha mente um prazer por algumas coisas porque aconteceu aquilo, né? sim, E eu conheci pessoas que aconteceram isso quando era pequeno, e aos 18 anos, né? Essa pessoa se viu ali naquela situação ainda, e já era prazer, não era mais abuso. Entende? Então, assim, exatamente. a gente assimila essas informações, como isso tudo está guardado, é isso que a gente precisa acessar para saber o que hoje a gente quer movimentar, mas o que essas crenças limitantes estão segurando a gente naquilo. E é isso que a Laura está me ajudando demais a entender esses pontos para que eu solte. Para que eu solte. Sim. Eu não estava nem falando de você, eu estava falando de outra pessoa que está aqui na live. Essa situação porque eu estou vivendo exatamente isso. Sim. E E não assim, né? Isso, quando você se entende, por mais bizarro que pareça, você pode se culpar, de se odiar, de julgar as pessoas. E eu não quero justificar ninguém, né? Mas às vezes aquela pessoa que é a abusiva,
ela também já foi. Ela também já foi, né? Eu já atendo de tudo, gente. É tudo que vocês possam imaginar. Já atendi pessoas que mataram pessoas e olho no campo espiritual e falo assim, meu Deus, a pessoa não é ruim, eu só tenho uma demanda emocional. Então, quando a gente sai do julgamento, quando a gente está revestido de julgamento, nada anda para frente. Nada anda para frente, né? É, então, assim, não se puna mais. Se acolha. Se acolha, né? Que as compulsões geralmente... E assim, pior outra coisa. 80% das pessoas já foram abusadas. Não é uma coisa sua ou minha, ou da pessoa que eu vi que está aqui, né? Não é. A maioria das pessoas já foram. E às vezes o abuso é só um olhar. Eu passei por uma situação, olha assim, não é um abuso, mas, meu, 15 anos, né? Eu sempre fui super de casa, minha mãe era assim, meu pai não deixava sair, aquela coisa, né? Aí chega meu tio, olha assim, eu com o short, e fala assim, nossa, mas você tá gostosa, viu? Você vai sair com esse short? Você é muito gostosa. Cara, um abuso. Você vê esse tio como um pai? Pô, falar isso? O que está acontecendo aqui? Você se sente abusado, né? Sim. E às vezes esse abuso acaba gerando um prazer. Por que não? Você apontar para uma criança, né, uma menina e falar, essa roupa, você tá parecendo uma vadia. Você tá colocando na cabeça dela essa informação. Sim, exatamente. Lembra disso. Vou falar sobre um assunto bem importante. Importante. Para você falar. As pessoas perdem pessoas? Não. Não. Algumas pessoas estão falando, perdi a minha mãe. Todos nós vamos ver a nossa mãe indo para o outro Tá, campo. vamos lá. Perdi pessoas portando. Vamos Tá, perder vamos todos. lá. Como Até que eu que vejo? Perder tem... bom, o que é perder para você? Para mim, você viu como é um significado diferente, né? Quando você fala assim, pessoas perdem pessoas, para mim já veio o significado de se, ai, me largaram, né? Porque assim, eu lido tão bem com a vida e a morte que eu não vejo que alguém morreu uma perda. Na verdade, assim, quando eu falo com os espíritos que já se foram, gente, é assim, a gente tem, é meio complexo explicar tudo isso agora, né? 5, 10 minutos, né? Mas a gente tem uma centelha, é nosso espírito. Esse espírito ele é revestido de uma alma, tá? Vamos ver se dá para entender. Então, essa alma, ela já vem assim com padrões, tipo assim, bom, eu vou nascer em São Paulo, vou chamar Peter, vou fazer isso na minha vida, tá cheio já de tarefas, tá? Como se fosse uma roupa, tá? Mas a centelha, aquela, imagina uma, como chama isso, amor? Como chama isso em português? Uma lâmpada, a lâmpada, né? Não tem a partezinha da luz interna, a luz? filete. Oi? Filete. Aquele fiozinho. Isso. Aquele fiozinho é o espírito, é a luz. Uhum. A lâmpada, a gente dá qualquer forma, não dá? Você Sim. pode dar uma forma redonda, hoje tem de estrela, tem de tudo que você possa imaginar. Essa é a alma, né? E a gente vem dentro de um corpo. Então, assim, o que acontece? Chega uma hora que esse espírito, essa centelha, esse filete, fala assim, cara, não aguento mais estar aqui. E ele já veio num acordo, tipo assim, cara, quando eu tiver tantos anos, eu vou voltar para o todo, para a essência. Esse espírito, ele tem informação de todo o universo. Imagina que incrível. Como esse espírito, essa centelha tem informação de todo o universo, você que está aqui é capaz de acessar a todas as informações do universo. Você pode ter uma realidade de Peter rico, pobre, doente, com saúde, tudo, porque você é essa essência. Você tem informação do todo dentro de ti. Isso tem teorias físicas que falam disso, né? O que acontece? Essa lâmpada, essa forma, é aquela alma que vem cheia de dores, né? Aí onde a gente guarda nossos registros, né? Os registros akáshicos. Então, aquelas gavetinhas de, minha mãe, ela não me queria quando eu fui nascer. O que aconteceu aqui? Aí vai guardando nessa lâmpada, né? Então, assim, quando a pessoa desencarna, o que eu vejo no campo espiritual é assim, esse espírito sai e vai para a luz. Ele já foi. E geralmente eu falo com eles assim, cara, tô bem. Eles falam, aqui eu tô super bem. Tá tudo legal. E fica o quê? Esse envoltório, essa lâmpada, é a alma, né? E a alma, às vezes, precisa de uma cura para
voltar a encarnar, ela decide o que vai fazer lá no outro universo, sei lá o quê. E geralmente a pessoa fala assim, cara, não quero nem saber desse corpo aí. Imagina como você vai, quando você vai fazer uma trilha, você suja teu corpo, teu sapato, suja, rasga a roupa. Você quer ficar com essa roupa suja e molhada em cima? Não quer, você quer chegar e tirar. Não quer nem saber dessa roupa, tipo, dane-se, joga fora. É isso, quando a pessoa morre, ai, aquele corpo já não interessa mais. E é egoísmo nosso que estamos aqui encarnados, querer que esse espírito, essa centelha fique aqui preso. E eu vejo pessoas que sofrem, falam, minha mãe está morrendo, 80 anos. Eu falo, meu, já está no lucro. 80 anos, deixa, porque está voltando para casa. Sim, Isso aqui é uma prisão, é uma sim. prisão. A gente vive. É que É eu o acho que ego. muitas pessoas não ligam isso aqui que a gente está vivendo como uma parte, né? Liga isso como tudo. E assim, ela falou aqui, uma das pessoas falou, a gente não está conseguindo lidar bem, eu e meus irmãos. Lidar bem com o quê? Com a falta dela? Vai ter que lidar, porque daqui a pouco vai ser um dos irmãos. Exatamente, E exatamente. mais do que 105. Eu escutei esse final de semana, ai, minha avó tá mal, eu acho que ela vai morrer. Quantos anos? 104. Solta. Será que vocês não estão aprendendo muito? Ela tá bem? Não, ela tá bem. Tá bem agora, tá bem debilitada, mas tá bem. É muito lucro, muito lucro. Eu falei pra minha mãe, Nossa, o meu avô tem 90 e poucos, né? Já tá. Ele tá super bem, super bem. Se ele não tivesse caído e quebrado a bacia, ele ia estar muito bem. Mas Deus fez aquilo da bacia dele pra ele parar de dirigir, porque ele nem parava de dirigir, só pra você ter uma ideia. E ele é super acelerado. E aí eu falei, mãe, a gente tem que visitar mais o vô, porque ele tá bem velhinho, e aí daqui a pouco ele vai embora. Pelo amor de Deus, meu pai não vai morrer. Vai, vai, vamos começar a... vai. Ou vai morrer, ele vai embora. Precisa começar a assimilar. E as pessoas que vão, eu acredito muito que tudo tem seu tempo. Todo mundo. Eu pergunto pro meu guia espiritual, ele fala: todo mundo tem seu tempo. Quem foi nessa pandemia estava marcadinho para ir. Essas pessoas estavam Ah, marcadinhas para ir. A vida delas encerrou e elas seguem o caminho delas como luz. E a gente tem que aprender com isso. E a maior lição, né? Uma das maiores lições é essa. A gente viver o nosso, viver as lembranças positivas e não ficar prendendo a pessoa. Porque quando você fica nesse choro, tudo, você fica prendendo essa carcaça que você falou, né? Você falou, o que eu vejo é assim, o espírito, a centelha, ela vai, né? Mas quem fica sofrendo é você que está aqui. Está aqui, assim, eu não vejo, assim, no campo espiritual, eu não vejo que a gente fica prendendo a pessoa. Na verdade, a gente fica se prendendo. A gente que é, fica se prendendo. eu tenho algumas experiências de pessoas que foram embora, né? E uma delas, que foi uma pessoa que eu tinha muita ligação, que é meu outro avô, quando ele foi embora super bem, tá? Foi embora bem mesmo. Tanto que no caixão ele tava assim, ó, meio que rindo. Foi embora. É engraçado de contar, porque eu ficava na sala de aula, dando aula no dia seguinte, e as alunas, ai, desculpa, é que eu tô vendo uma entidade, é um senhor, e todo mundo descrevia ele. Eu falava, vou, vai embora, vou. E ele ficou aqui por um tempo, uns 2, 3 dias, as pessoas falavam, eu, que É a louco, memória. ótimo. Ele veio se despedir, ele veio falar, neto, filho, ele me chama de filhão, tô indo. E assim, o enterro dele foi um enterro aceito por todo mundo. Todo mundo falava, infeliz, até para morrer, morreu bem. Sim, Ele teve uma morte natural, assim, dormiu lá e teve o probleminha dele e foi-se, sabe? Foi-se. E aí todo mundo falou, sim. aceita. Então, assim, ele veio ainda para deixar um pouco de luz. Ainda olha que louco. Eu acho o máximo, eu acho o máximo. E acredito, porque eu não tinha contado para ninguém que meu avô tinha morrido, tá, gente? Não era. Sim, fica plasmado. Mas como eu falo, não tem uma matemática só, gente. Existem infinitas possibilidades. Eu que cada vez abre mais a visão, eu falo, meu pai, cada coisa que eu vejo dentro do campo espiritual que eu fico passando. Não tem uma regra para todo mundo, não, gente. Seria ilógico. A gente está no universo, né? Tem infinitas possibilidades. Acontece de
tudo, de tudo. Eu acho meu trabalho muito louco, Pia. Eu falo, cara, se eu tivesse tempo de escrever um livro com cada coisa que eu vejo, eu falo, meu Deus, seria incrível. Vamos para a gente finalizar, só falar um pouquinho sobre missão de vida. Ver a última pergunta aqui. Acho que é tão importante Uhum. cumprir sua missão. E cada vez mais, Deus te abençoa com mais mediunidade, ajudando mais pessoas. Isso é uma missão de vida. Eu cada vez mais entendo a minha e eu fico com ansiedade para poder fazer isso, que é levar o máximo de luz para as pessoas e levar um sorriso. Um pouco de sorriso, ou qualquer coisa que transforme um pouco, eu amo. E eu amo isso que eu vivo, colorido e tudo isso, porque eu acho que isso é ânimo. Então tá muito ligado à cor e a usar o meu potencial de uma forma que ele sirva para o outro. Então eu vejo Isso. isso. Quero estar lá velhinho, falando, vem cá que eu te ajudo. Tá? Eu quero isso. Vou te ensinar uma coisa. Eu quero isso, porque eu vejo movimentação em vidas. Como que as pessoas vão descobrir a delas? Perfeito, vamos lá, Pi. Bom, primeiro, eu acho que primeira coisa, para não te comparar, sendo o teu melhor a cada dia, né? Então, assim, vocês veem que lindo? O Peter é um exemplo. Saboeiro. Gente, saboeiro. Ai, mas fazer sabonete artesanal, vou ganhar dinheiro? Será que eu vou? Você só está se limitando na tua cabeça, né? Eu mesma, eu falei assim, cara, mas eu não quero ser a fofoqueira da espiritualidade. Como que eu faço? Cara, eu fiz o melhor de mim. Eu comecei a falar com eles, gente, é o seguinte, vocês vão ter que me dar um diferencial, cara. E eu dentro de mim, ele não foi milagre, não. Eu olhando para mim, me limpando, procurando aqui dentro. Então, você, dentro do teu processo, sabe? Primeiro tira tudo aquilo de que, ai, o que vão falar de mim? Crenças limitantes. Foda-se, desculpa a expressão. A gente pode falar, são 20h36, né? É meu lema. Foda-se o que as pessoas pensam de você. Meu, sabe? Você quer ser ator, você quer ser manicure, você quer ser costureira, faça o teu melhor. Quando a gente faz com amor, quando a gente É. faz com amor, o universo conspira para que aquilo venha. E vocês acham que a você não cansa? Eu imagino que o Peter se cansa, mas às vezes eu falo assim, meu, não queria mais estar nesse papel escondendo o problema de pessoas. Aí eu me centro de novo e falo assim, não, mas eu faço por amor. Porque eu sou amor. E eu amo o que eu faço. Quando você faz o que você ama, a coisa vai. Então acredite em você, sabe? E não fica lá. Ah, por exemplo, eu vou dar exemplo, Pi, você tem que ter um monte de aluno aqui. Não quero ser igual ao Peter. O Peter está te dando um caminho. Ele está te dando uma semente. Olha, eu estou te explicando aqui essa sementinha, o curso para você dar um start. Mas faça o teu melhor. Porque eu já tenho escutado muitas pessoas assim, não, porque o Peter faz. O Peter faz do jeito dele. E você? O que você gosta? Do que você, qual que é a tua verdade? Do que você está revestido aqui dentro? Não é porque eu miro o Peter que eu quero ser igual a ele. E não quer Gente, não existem dois. dizer que o caminho é sozinho, gente. O caminho não é sozinho. Dora, não é sozinho. O caminho é cheio de pessoas incríveis. E tem também pessoas chatas que ajudam muito. Tem pessoas amargas que mostram pra gente que não é por ali. Entende? E o caminho é maravilhoso e cheio de pessoas. Ela só tá falando que você precisa ser você por inteira. Ser você como você Exatamente. acredita. Tem essas Exatamente. crenças. As pessoas falam que eu sou autêntica, porque a Laura é diferente. A Laura fala o que pensa, né? A Laura é autêntica. Eu liguei, foda-se o que as pessoas vão falar de mim. E a gente vai encontrar no meio do caminho os haters. Tem um monte de gente que me odeia. Ok. Tá tudo bem, a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Para de querer agradar todo mundo. Uma coisa que eu aprendi até na terapia, né? Meu terapeuta falou assim: parabéns, você parou de ser simpática com todo mundo. Porque eu queria, ai, eu não posso ser antipática, não posso falar o que me incomoda. Eu não estava sendo eu Ultimamente, mesma. ultimamente eu ando colocando coisas pra fora que realmente sou pra ver quantas pessoas eu consigo tirar das minhas redes sociais. Tô fazendo ao contrário. As pessoas só. Eu falei, sim, eu tô tentando ser mais eu pra me conectar com mais pessoas que são como eu. E as que não são como eu, procurem pessoas como elas.
Isso é muito legal. E eu não estou perdendo pessoas, eu só estou limpando o meu caminho. Eu estou começando Isso. Sabe o que eu muito. vejo, Bi? Hoje a nossa energia é como uma estação de rádio. Hoje eu tô tocando na samba, 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 e tá tudo bem, tá aqui todo mundo tocando samba, né? Aí de repente eu Uhum. falo assim, cara, me encheu o saco da samba, eu vou pra bossa nova. Eu vou lá. Foda-se as pessoas que estão aqui. Eu vou tocar bossa nova agora. Quem me Sim. aceitar do jeito que eu sou, beleza. Quem não, saia. Ninguém é obrigado a aceitar e nem escutar a mesma música que a gente. E tá tudo bem, né? A gente sempre fala isso, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, hein? Exatamente. A gente só precisa dar liberdade para as pessoas seguirem o caminho certo delas, que elas acreditam naquele momento. E tá tudo certo. Sabe o que acontece? A nossa vida fica mais leve. Então, querer se agradar todo mundo, a gente só toma. Então, seja você, seja transparente. Sabe aquele Isso, pensamento sim. que não queria que ninguém ouvisse? Por que você teve? Porque coloca ele pra fora. As pessoas não vão gostar e outras vão amar. E esse é É você, verdade. né? Ah, você Te é incrível. amo, viu, meu irmãozinho? Te amo Quando você, demais. como que as pessoas marcam a apometria com você à distância? Tem alguém aqui em São Paulo marcando? Vamos lá. Não, eu depois te conto o rolo. Tô sem assistente, quem tá me ajudando. Amanhã vou responder. Tenho 45 mensagens para responder ainda no telefone de marcação. O Alex vai ser meu secretário amanhã, meu marido, né? Na próxima semana já começa uma pessoa nova a trabalhar comigo. Então, enquanto eu estiver na aldeia, vai ter alguém sim já respondendo, né? É, pode mandar pelo. Anota aí, ó. 11 9 7158 2101. O meu marido tá aí de secretário, né? Ele Ó, deixa já vai pôr, aí você fixa. deixa Aí vocês podem mandar o WhatsApp, só peço um pouquinho de paciência que é só amanhã que eu vou responder, porque daqui eu vou jantar com os amigos que eu conheci no aeroporto, né? Eles falam para a marca, vamos embora, vamos jantar, né? só pode Olha, ele acessar colocou aqui. aqui, ele já colocou, Não o apareceu. Alex Fontoura. Ó, Ah, a gente só... não apareceu aqui Ele ainda não. colocou. Calma que vai aparecer pra Ah, mim. tá, tá. Deixa eu Amor, falar uma põe coisa. de novo. É, será que passou correndo lá pra cima? Não, né? Põe de novo, amor. Calma aí que eu desço. Ele colocou. Calma aí, Alex, que eu não vi aqui. Pra mim não apareceu ainda. Demora um pouquinho. Não, ainda não apareceu. Demora, normalmente. Aparecer pra gente. Ó, pode escrever. E tem três modalidades, assim, se eu vou falar rapidinho, tem três modalidades de atendimento. Uma que eu faço assim, eu faço a leitura por um questionário, né? Então, assim, eu mando um questionário para a pessoa, qual é o teu nome, data de nascimento, meu teu pai, mãe, nanã. Aí você me responde, aí eu te mando um áudio, né? Te falando da leitura. A pessoa tem diferença? Sim, né? Presta. Só que essa leitura eu não vejo a pessoa, porque querendo ou não acaba sendo uma leitura mais rápida, de 20 a 30 minutos no máximo. Tem a Uhum. videochamada, né, que ela tem outro custo, e tem a presencial, que é o Alphaville, né? Então tem três tipos. Esse é o carro-chefe. Ainda tem o HQI, tem a hipnoterapia, aliás, que a poltrona vai te esperando quando voltar da aldeia, viu, Peter, pra gente fazer essa regressão, tá? Tá? Tá, deixa eu falar uma O coisa. Igor já fez. Comecem pela apometria. Vocês vão amar, gente. Amar. A distância é o presencial. Só amar de qualquer jeito. E a transformação é além do que a gente está vendo. É muito legal. Ajuda muito. As pessoas só estão perguntando se pode ser pelo direct. Sim. Pode, sim. A Graf, tá vendo? Clica aqui nessa setinha, você já segue ela. Ali tem um contato, não tem? Tem. Tá lá, contato. Assim, eu acho que tá lá no direct. É tudo lá, gente. Por que você não colocou o contato aí? Fala aí de novo. Fala o número. É 11 911 97158 21 2101. Acho que é uns 20 vezes. 21 0. Oi. Eu acho que eu não consigo fixar o meu comentário. Ah, Ah, tá consegui. bom. Eu consegui. Fixado. Printa aí, gente. 971582101. É isso? Isso. Ah, Já, medo. já. Não tenha medo. A espiritualidade só mostra aquilo que está dentro de você. E Só, aí,
A gente faz até o final do ano? A coletiva? A gente faz uma até o final do ano, a gente faz, né? Vamos fazer. Não, você fala que é aquela que eu faço coletiva? Uhum. Tá, eu não, Sim. eu já vou, amanhã eu vou ver essa minha agenda, e aí eu já marco, provavelmente até antes de ir pra aldeia, pra semana que vem. Eu vou dia 26, a gente já faz uma coletiva para o pessoal ir sentindo, Melhor né? A mais coletiva tempo se prepararem. para novembro, vai, para novembro então. Quando eu voltar da aldeia que eu volto limpinha, mais forte. Daqui a uma semana, e depois você já tem aldeia, só para não. Deixa a gente juntar o povo, divulgar, as pessoas se prepararem, é muito legal. Sim. Vocês Ó, quietinhos na sua casa, sabendo que seu nome já tá na apometria, e aí ela chama um monte de amiga e ela faz uma apometria para todos aqueles nomes, gente. O pessoal isso, começa a seguinte a falar: Meu Deus, o que foi isso? Começou a ter um treco, uma tremedeira, e é verdade, é tudo limpeza. É muito incrível, i- muito. isso. É, bom. Apometria. Ou leitura do campo espiritual, é a mesma coisa, tá? Eu faço a leitura do campo espiritual, tá bom? Porque a apometria muita gente faz, só que a Laura faz diferente, tá? A Laura faz a leitura do teu campo, eu não sigo comandos certinhos que na apometria é normal, então assim, vamos lá, vamos falar que é leitura do campo espiritual, mas lá no meu Instagram eu coloquei 3 videozinhos que eu fixei em cima, que falam o que é apometria, como fazer, e eu acho que estava hipnoterapia, não me lembro, mas tá lá sobre as terapias, tá? Arrasou. Amei. Muitíssimo obrigado. Te amo. Eu te amo também. Manda beijo pro Alex. Aproveitem. Desculpa aí ter ocupado tempo, mas eu acho que Não, ajudou muito, tá? eu que agradeço. E aí, quem precisar, gente, é só procurar a Laura aqui, ó, em cima tem Laura Graff. Seguir ela, tá bom? E qualquer coisa vocês entrem em contato e marca aí a agenda. Vocês vão amar, amar, tá? Tá bom. E Obrigado. vai descansar, viu, mocinho? Eu tenho Vai um descansar. palinho ainda pra hoje. Tá Eu bom. tenho que arrumar o cenário aqui, porque eu tenho gravação na quinta-feira logo cedo. Ixi, tá bom. Tá bom. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo carinho. Tô super à disposição. Qualquer coisa pode mandar direct que eu respondo, tá bom? Obrigado. Te amo. Beijos. Tchau. Ai, que delícia! Obrigado por ficarem aí. Vocês viram quanta informação, né? Não deu pra gente falar com todo mundo, porque eu acabo abusando aí, falando 2, 3 pessoas, mas vocês vão amar. Sigam ela, tá bom? No mínimo sigam ela. A gente vai fazer mais vezes isso, pelo menos uma vez por mês, para vocês se conectarem. E lembrem, gente, esse momento que vocês estiveram juntos, teve aí sim uma mudança já acontecendo dentro de vocês. Isso é fato, tá bom? Bom feriado para todo mundo, que Deus abençoe, que o Dia das Crianças seja incrível e que trabalhe a sua criança aí de dentro, que é o mais importante, que a gente se torne mais vulnerável, tá? A emoções, que a gente viva melhor, que a gente sinta mais. Esse é o meu desejo para vocês nesse Dia das Crianças, tá? Obrigado pelas mensagens, obrigado pelo carinho de vocês. Agora eu vou lá trabalhar mais um pouquinho para eu ir embora daqui a pouco, tá? Beijo, gente. Amo você, Elaine. Me fez chorar, viu? Marjorie, Fatinha. Que Deus abençoe, tá? Raquelzinha. Te amo, Kel. Vai ficar salva, tá? Te amo. Beijo, beijo, gente. Obrigado.